falar do cinema paraibano e de como esse cinema chegou até mim, ou eu cheguei ao cinema, tem uma coisa que não pode ser negada, é que o cinema paraibano, assim como o cinema nacional, sempre foi um cinema de fases, né? Um cinema de etapas. E eu cheguei a ter esse contato com o cinema quando da minha vinculação com o NUDOC, o Núcleo de Documentação Cinematográfica da UFPB, onde até hoje eu estou inserido. Como isso aconteceu? Porque o NUDOC, na minha visão, é uma célula máter de todo o cinema paraibano, né? A grande maioria dos cineastas e das pessoas que lidam com cinema, ou que pesquisam, que gostam de cinema, os cinéfilos, já teve alguma passagem pelo NUDOC, né? Até aqueles que não tiveram passagem diretamente com o NUDOC, mas tiveram relação com esse núcleo de uma forma indireta, seja em cursos, em palestras, em seminário. Então, no NUDOC, eu considero a célula máter porque ele teve esse caráter e tem esse caráter formador, né, em toda a Paraíba, desde as primeiras gerações até as atuais, né? Porque o NUDOC se expandiu. O NUDOC não ficou só dentro da Universidade Federal em João Pessoa. O NUDOC se espalhou através daqueles que se formaram dentro do NUDOC. Ele disseminou a formação de cinema pela Paraíba inteira, né? A exemplo de Campina Grande, onde hoje tem um arcabouço muito grande de cineastas, de pessoas que fazem filmes, né? E de Campina Grande para o sertão foi um pulo, como a gente diz. Então eu sou geógrafo de formação e sempre gostei muito da imagem, né? O geógrafo não tem como não gostar de imagem. E comecei a me preocupar em como os geógrafos utilizavam as imagens nas suas pesquisas, na sala de aula. Aí isso me levou a chegar ao NUDOC. E quando eu chego no NUDOC, fiz os cursos básicos de formação e comecei a trabalhar com a imagem atrelada o tempo todo com a geografia. A minha intimidade maior se dá com o documentário, né? Já trilhei com algumas coisas de ficção, fazendo roteiro e tal, mas o que mais eu sou afeito é com o documentário, talvez por conta da formação e também por conta do próprio caráter formador do NUDOC, que no seu grande celeiro de cineastas e de pessoas que passaram por ele, se deu de maior forma dentro do documentário, né? Então, eu vejo o cinema paraibano como uma arte muito grande e assim muito importante dentro de toda a Paraíba e lógico, nacional, que acabou disseminando tudo que é de evento social, dos fenômenos sociais que acontecem a partir desse cinema que foi gerado dentro do NUDOC ou a partir do NUDOC. Para mim foi um dos maiores privilégios, né? Porque eu chego como um mero estudante de geografia, que depois eu acabei fazendo as duas graduações na geografia, licenciatura e bacharelado, também o tempo todo ligado com o cinema, e aí eu me senti privilegiado porque eu cheguei no NUDOC e ainda numa época que eu ainda tive contato com grandes nomes que em atividade, alguns ainda estão em atividade, a exemplo de Linduarte Noronha,
né, que foi um dos grandes precursores do nosso cinema e um marco no cinema nacional. Isso já é comum, todo mundo já fala disso, todo mundo sabe da importância de Linduarte Noronha e do filme Aruanda para o cinema paraibano e o cinema nacional, porque foi um marco do cinema novo, isso dito por Glauber Rocha e tantos outros do métier, né? Depois eu tive contato com Manuel Clemente, um dos nossos maiores fotógrafos, né? Que se você vê o cinema paraibano dessa época, dos anos 60, né? Dos anos 60 até os anos 70, você vê as obras de cinema desse período. O Manuel Clemente é figura presente o tempo todo na fotografia. Tive contato com o Manfredo Caldas, né? Manfredo Caldas hoje, que está em Brasília, e também foi de suma importância para o NUDOC, para o cinema paraibano. Foi um dos caras que teve na origem aqui do núcleo, desde a fundação, com a criação do NUDOC, com o convênio da Associação Francesa, né? Então, o João de Lima, a professora Vânia Perazzo, que na realidade foi o primeiro curso que eu fiz foi com a professora Vânia Perazzo, né, que é cineasta, e quem mais? O Marco Vilar, que já foi da geração do João de Lima, Marcos Vilar, Torquato Joel, o Duval Leal, o Sormano Borborema, que também era uma pessoa ligada ao cinema, mas afastou. O Sormano agora está mais ligado com a computação. Então, eu tive o privilégio de trabalhar e conviver com esse pessoal, né? Através deles conhecer as obras anteriores, os precursores como Valfredo Rodrigues, o Raul Córdola. Não tive contato com imagem, com filme desse pessoal. Então aí, a partir dessa formação, eu começo a conviver com uma nova geração, né? Que aí foi pessoas como o João Carlos Beltrão, que é um dos nossos fotógrafos mais recentes, né? O Eli Marques, Carlos Dowling, né, que é o pessoal já mais novo, o Arthur Lins. Então, toda essa outra geração, eu começo a transitar com eles. Então, eu vejo o cinema, por isso que eu disse desde o início que eu vejo o cinema paraibano como um cinema de fases, assim como todo cinema nacional. Então, teve todas essas fases, mas dentro da Paraíba, todo esse pessoal dessas gerações, eles estavam ligados com o núcleo. O meu trabalho se dá de uma forma institucional, né? Eu nunca fui muito ligado em fazer trabalho preocupado com festivais, preocupado em ganhar prêmios, né? A minha maior preocupação era o tempo todo com o que eu via aqui dentro da universidade e o que eu via nos arredores da cidade e do estado. Até porque o meu trabalho começou a se dar quando eu me integrei no grupo da PRAC, que fazia o que faz, né? Mas na época era muito mais intenso, um trabalho de extensão. Então, o que é que esse grupo de extensão fazia lá na PRAC? Eles levavam para os interiores, em colônias de pescadores, em assentamentos rurais, né? Em pequenos produtores, levavam o conhecimento da universidade para aqueles produtores, para que eles desenvolvessem mais, melhorassem o seu produto e a forma de convivência. Aí eu comecei a fazer os registros desse trabalho, né? E a partir dos registros desse trabalho, que eram horas intensas de gravações, que a gente começava desde o primeiro momento quando chegava na comunidade para fazer os registros, de como a universidade abordava as comunidades, até o momento que eles próprios começavam a caminhar sozinhos, né? Só para dar um exemplo aqui, um dos trabalhos bem próximos nossos foi com a colônia de pescador da Penha, por exemplo.
Os pescadores da Penha, eles viviam, como a maioria dos pescadores, sacrificados com um atravessador e sem condições de possuir melhores equipamentos, instrumentos, embarcações. E quando a universidade chega lá e dá curso para esse pessoal, forma, eles criam associação, se livram dos especuladores, conseguem verba, porque já tem uma associação formada pela Caixa Econômica, e aí se tornam independentes, compram barcos melhores, e até hoje a colônia funciona, e os caras eles são donos do próprio produto, eles mesmos que vendem. Então esses registros para mim eram extremamente importantes, e foi vários trabalhos desses que eu fiz, né? Além disso, tem outros fenômenos assim que acontecem, que a gente, que vem para a gente como no DOC. A exemplo do trabalho que eu fiz com as crianças cegas, né? Eu como geógrafo, me preocupava o tempo todo me preocupa até hoje com a questão ambiental também. Então tem muitas coisas que eu fiz com a questão ambiental. E essa dos cegos foi interessante porque a gente está lá no MUDOC e chega um técnico do IBAMA dizendo que queria ver uma forma de filmar um trabalho que eles estavam fazendo com aula dentro da Mata Atlântica, dentro dos ambientes naturais. E aí eu disse, não, mas isso eu já faço aqui com o pessoal da geografia, a gente traz alunos aqui, faz trabalho de aulas no campo, com trilhas e tal. Eles disse, não, mas o problema é que essas aulas que está tendo é com crianças cegas. Aí bom, crianças cegas, a coisa já é diferente. Como é que essas crianças cegas interagem no meio ambiente? Aí eu fui lá, achei o trabalho encantador, fiz um elo de convivência com esse pessoal, a gente fez um vídeo. E aí esse foi um trabalho que acabou indo no festival, né, e foi premiado. Na verdade foi o primeiro trabalho que eu fiz junto com o João Carlos Beltrão. Primeira vez que a gente sentou para editar, o trabalho acabou sendo premiado no Festival do Meio Ambiente, lá em Brasília, que foi o festival que deu início ao FICA, Festival Internacional de Cinema do Meio Ambiente. Eu tive esse privilégio, né, além de trabalhar pela primeira vez com o João Carlos como editor, ter ganho esse prêmio, né? E fora esse, teve outros trabalhos que a gente fez e acabou, até hoje, serve como apoio didático, apoio de pesquisa e trabalhos que estão na universidade, está no núcleo do NUDOC, à disposição de toda a comunidade. Passados tantos anos, onde sonhos de caravelas e portulano? A árvore da beira da estrada, de solidão e desengano. Outro trabalho que acabei nesse trânsito, acabei sendo convidado por esses colegas cineastas para fazer trabalho com eles, né? Então, trabalhei na Canga com o Marco Vilar, fiz continuidade na Canga, trabalhei com o Carlos Dal na A Farsa Irreparável, em 3 tempos, né? Convidado, e com Vladimir Carvalho. Com Vladimir Carvalho trabalhei no Engenho de Zé Lins. Então a equipe de Vladimir Carvalho, quando estava filmando Zé Lins, aqui na Paraíba, era eu, João Carlos, ele e um motorista. Então foi uma experiência muito boa. Tive experiência na Canga com o Valdo Carvalho, trabalhamos eu, Valdo Carvalho, o Marco Vilar dirigindo, o João Carlos Beltrão, o Lula Carvalho, né, que estava com a gente, era o primeiro assistente de Valdo e João Carlos II, e eu trabalhei junto com esse pessoal. Foi assim um aprendizado muito grande, né, e continua até hoje. Recentemente comecei a fazer um trabalho com Vladimir Carvalho, e aí já com a geração mais nova, né? Que aí já se inclui o Niltides, que é um dos nossos fotógrafos mais recentes, e o Niltides e o Zé Nilton, que é um cara que faz som, e a gente já começou a fazer, já estou trilhando com essa turma mais nova ainda, né?
A minha visão do NUDOC hoje é que ele teve um papel fundamental, né? Infelizmente, hoje o NUDOC ele já não está mais com o potencial que ele tinha na época que eu entrei e até antes, né? Quando eu entrei, os problemas já começaram a aparecer mais graves, né? Porque problema sempre teve. O cinema nacional, o cinema brasileiro, sempre teve problemas, a gente sempre teve problemas e o cinema paraibano não é diferente, né? Mas aí, quando o NUDOC teve esse potencial de formador, essas gerações, de certa forma, eles tiveram uma importância muito grande porque eles propagaram o cinema paraibano, ou propagam o cinema paraibano, eles divulgam o cinema paraibano, né? Então, além desses cineastas estarem envolvidos com as questões sociais e os fenômenos típicos de qualquer sociedade, de estar envolvido e estar ou divulgando ou protestando de uma forma ou de outra, está propagando, está botando em cena o cinema da Paraíba. A gente não pode negar, por exemplo, já falei que o filme de Lino Duarte foi o precursor, mas depois de Lino Duarte a gente teve vários outros que chegou a propagar o cinema da Paraíba, né? Como o Homens do Caranguejo, de Pojuca Pontes, o Romero da Guia, o Homem de Areia, de Vladimir Carvalho, né? Então, todos foram filmes que tiveram essa passagem na época do NUDOC. Manfredo Calda com Questão de Terra, com Nau Catarineta, né? Que é um registro belíssimo da cultura de Cabedelo, a cultura folclórica de Cabedelo e da Paraíba, obviamente. Então, esse pessoal tem uma importância muito grande e continua tendo. Já essa turma mais nova, né, nessa geração mais recente, anos 2000, né, anos 2000 para cá, o NUDOC teve uma importância muito grande e assim, eu, enquanto um parceiro do NUDOC, eu me sinto quase um filho do NUDOC, me senti muito assim, lisonjeado e satisfeito de ver a turma que a gente saiu daqui, foi para Campina Grande, ministrar cursos básicos de cinema, de vídeo, né, que estava em voga o filme em Super V, o vídeo em Super V, e depois é que veio o digital. Então, essa turma que a gente passou os conhecimentos da gente para eles nesses cursos, esse pessoal todo, ou a grande maioria, acabou se afinando com a coisa do cinema, fazer o curso de arte mídia, né, e acabou muitos deles se tornando diretores, fotógrafos, editores e bons, né? O pessoal que está em plena atividade, né? A exemplo do Eli, né, que foi aluno nosso lá no curso, o Eli, o Leonardo, o Arthur Lins, o pessoal que fez esses cursos, eles acabaram demonstrando que realmente tinha habilidade com a coisa e começaram a se expandir. Então, os caras estão com uma produção assim, muito extensa, contínua, né? Na verdade contínua, facilitada também pelo digital, e em evidência, ganhando prêmios nacionais, eu fico extremamente feliz quando vejo essa turma nova, um menino, na verdade, né? E os caras com ideia maravilhosa e produzindo de vento e popa aí, né? Então, eu me sinto responsável, assim como o João Carlos, né? O João Carlos foi um dos caras que me acompanhou, o João Carlos, o Águia Mendes, o Alfredo Amaral,
O próprio Salmando Borborema, que deixou a área, mas que na época foi junto comigo para Campina Grande e a gente fez esses cursos por lá. Esse pessoal foi quem foi comigo e a gente começou a fazer esses cursos. Depois, isso foi os primeiros passos, né, que a gente deu por conta do curso de arte e mídia, a convite, eu fui para lá e tal. Depois, essa turma nova que se engajou com a gente, como a Ana Bárbara, a Shirley Martins, o Bruno Salles, o Igor, né? O Igor. Então, esse pessoal se engajou junto com a gente e na ABD, a nossa associação, retomamos a ABD que tinha sido relegada, a ABD já não funcionava mais, resolvemos retomar a ABD e esse pessoal começou a produzir e a disseminar também a questão de formação pelo sertão adentro, pelo brejo, por tudo que é lugar na Paraíba. Então criaram o projeto, isso tanto pela ABD como pela universidade, pela PRAC, né? E esses projetos acabaram criando cinema dentro, cinema cinema no sertão, cinema, um bocado de nomenclatura dessas que acabou disseminando o cinema por aí. Esses incentivos que o governo deu, uma coisa, pelo menos eu vejo dessa forma, ninguém pode negar que do governo Lula para cá, os incentivos foram muito grandes para o cinema, né? O cinema teve uma fase muito triste e dolorosa de Lula para trás até o Collor de Mello, né, que foi um desastre para o audiovisual, mas de Lula para cá, acho que o cinema nacional e os incentivos não tem muito o que reclamar de projetos e de editais para fomento do cinema e do audiovisual. E aí, essa turma nova que está com todo o gás, né, acabaram sendo oxigenados com esses incentivos. Então foi muita gente da Paraíba que conseguiu. O próprio Estado, né, resolve criar os editais, apesar de sempre ter os atropelos, porque aí quando muda de governo, as coisas já começam a desandar, é preciso que a turma se una e vá atrás e começa a cobrar dos governos, mas está funcionando, né? Com um pouco capenga. Tem projetos do Estado, como o FIC, né? Tem projetos do município, né? O Fundo Municipal de Cultura, e agora tem um fundo específico para o audiovisual que está tendo problema por conta exatamente da mudança de administração, mas que os incentivos foram muitos, estão sendo, né? E quem tem fôlego ainda para esperar por esses incentivos e lutar, correr atrás, consegue produzir bastante. Eu, particularmente, vejo que a produção está muito boa do cinema paraibano. Tenho participado de festivais como em comissão de seleção e participei de alguns de júri, inclusive desses incentivos também, e fico assim, espantado com a qualidade dos trabalhos. Melhoraram muito, melhoraram muito. A gente tinha problemas seríssimos, né, com os nossos filmes, as criações, tinha problema de ordem técnica, tinha problema de ordem contextual, de temas inclusive, mas agora eu acho que a gente avançou muito, o cinema paraibano está muito bom, eu acho que está muito bom, tem muita produção boa, né? Isso a gente não pode negar de forma nenhuma. E não posso deixar de dizer que o NUDOC teve uma participação muito grande nessa produção e continua tendo.
O NUDOC hoje, depois de tantos atropelos, o NUDOC, na minha visão, não perdeu o seu principal caráter, né? A sua principal especificidade. O NUDOC continua formador, né? Para mim, esse é o principal objetivo. Porque as poucas pessoas que ainda abraçam o NUDOC, né? Porque hoje o NUDOC, ele não tem, dentro da universidade, não tem os funcionários que deveriam ter, não tem uma equipe que deveria ter. Tem umas pessoas que abraçam e são de verdade voluntárias, né? O NUDOC tem um acervo assim, extremamente importante, de Super 8, de 16 milímetros, o próprio VHS, a gente tem um acervo enorme de VHS, de tudo que foi registro dessa universidade, da cidade em si, da Paraíba, de todos os trabalhos que eu falei aqui. Então o NUDOC mantém esse acervo lá, muita coisa bruta ainda que não deu tempo para editar por conta da quantidade de técnicos que não tinha na época, e aí os próprios equipamentos defasando, a gente foi ficando sem aparato para concluir esses trabalhos. Então a gente tem um acervo muito grande e é de suma importância que constantemente é consultado para as pesquisas, para tudo mais. Então, e hoje eu vejo uma luz no fim do túnel para o NUDOC, com a criação do curso de cinema na universidade, né? Inclusive eu elaborei um projeto junto com o João de Lima e os colegas de trabalho, a Cláudia Montenegro, a professora Cláudia está com a gente lá, a gente elaborou esse projeto para que o NUDOC passasse a pertencer ao curso de cinema. Até porque todo o pessoal do curso de cinema já começou a fazer isso, já procura o NUDOC para pesquisa, porque os estudos deles vai cobrar isso, então eles precisam ter esse apoio do NUDOC. Então, eu vejo essa luz no fundo do túnel na medida em que alguma coisa seja feita pelos administradores dessa universidade para que o NUDOC tenha uma outra feição, né? O NUDOC tenha um outro formato, né? Ou talvez o próprio formato, mas que seja equipado, que tenha condições de trabalhar, desde instalações físicas, equipamentos, material e pessoal, né? E a gente hoje não tem esse pessoal, e são poucas pessoas, eu e mais uns 2 ou 3 que cuidam do acervo, e a gente continua formando, porque sempre que a gente pode, a gente lança algum curso, algum seminário, traz alguém da área para fazer esse seminário, fazer alguma palestra, workshop, né? A gente fez recentemente workshop, e aí cursos básicos, o que a gente pode fazer, até porque a gente não tem mais os equipamentos como a gente fazia antes, mas aí as pessoas hoje têm facilidade, principalmente por conta do digital. Quase todo mundo hoje pode ter uma câmerazinha e já é um bom começo para ter um curso básico. E aí depois dessa câmerazinha, se o camarada tiver habilidade, ele vai e desenvolve, como aconteceu com muita gente que passou pelo núcleo nesse período. Então eu vejo isso, o NUDOC ainda tem uma chance de voltar a ser o núcleo que foi, né? Um núcleo equipado, com pessoal e com instrumentos para que possa dar continuidade a esse caráter formador que ele foi desde a sua formação. Uma das coisas que foi feito recentemente pelo NUDOC e traz uma nova visão para o cinema paraibano foi o projeto que é coordenado pelo professor Trevas e que eu participei também junto com o Águia Mendes e o Adilson Brasil, que é outro colega nosso, o Adilson Luiz, a gente conhece o Adilson Brasil, que é da Escola Técnica, que tem parceria com a gente e que a gente participou junto desse trabalho, foi a recuperação do acervo de Super 8. Né? Então, o processo de digitalização
com um projeto que Trevas fez a partir da Petrobras e recuperou os filmes de Super 8 que o Nudoc tinha, que foi um período de grande efervescência no Nudoc, né? Apesar de que quando esse Super 8 foi nos anos 80, quando o Nudoc fechou convênio com a Associação Varan da França, e o pessoal daqui ia fazer curso lá e voltava e multiplicava isso. Então eles faziam estágio na França e chegavam aqui e davam curso para as pessoas interessadas. Então o resultado disso é que a gente tem um acervo enorme de Super 8, com produções desse pessoal que foi lá fazer e das pessoas que participaram do curso aqui. Então esse acervo, a maior parte dele foi recuperada, não da forma que eu imaginava que fosse, mas de certa forma está recuperado, está em digital, alguns com problemas, porque o Super 8 é uma película e alguns desses filmes já estavam com problemas na própria película, né, na perfuração, na trilha sonora, tal. Então tem algumas coisas que mas pelo menos são registros, né? É história, e tem filmes muito bons que desses 96 foram digitalizados, e a gente está com essa produção à disposição de todo o pessoal, de toda a comunidade, do curso de cinema e da comunidade geral, né? Então esse trabalho é uma das coisas que eu vejo como importante, porque as pessoas têm conhecimento disso. Apesar de que, na época, quando o Nudoc teve acesso a esse Super 8, tiveram essa oportunidade de produzir bastante, que a produção foi muito grande de Super 8, era um período que o Super 8 já estava acabando nos outros países. Então, mas de certa forma, serviu para formar essas pessoas. E aí a gente ganhou com esse acervo, está aí à disposição das pessoas, e agora de forma mais prática, porque está digitalizado. Mas muita coisa está lá ainda precisando desse tipo de projeto. O Nudoc, além dessa importância local de ter contribuído na formação, na produção, e hoje ter um acervo assim inconteste da memória da universidade, da memória da Paraíba, a memória dos eventos sociais, dos fenômenos locais. O Nudoc, por conta do Nudoc, é que muitas dessas pessoas tiveram acesso a outros países, né? A conhecimento fora do circuito nacional, por exemplo. A gente teve, além desse convênio com a França, que muitos dos nossos colegas foram para a França. Eu, infelizmente, quando eu cheguei, já não tinha mais o convênio, mas pessoas como o João de Lima, o Vânia Perazzo, Marco Vilar, Torquato Joel, o Duval Leal, Bertrand Lira. Então, todo esse pessoal foi para a França, fez curso, teve essa oportunidade. Depois, o Manfredo eu tinha contato com Cuba, né? Então fez curso de cinema em Cuba, trabalhou com algumas produções cubanas. A nossa amiga Shirley Martins, né, foi para Cuba, fez curso em Cuba, produziu em Cuba, de Cuba foi para Itália, salvo engano, né? E aí, ou França, ou foi Itália, ela foi para lá, e aí acabou que a Shirley, ou essas pessoas que foram lá, volta com um cabedal muito mais amplo, né, de informações, de conhecimento, né, para repassar para toda a gente. Então, esse pessoal, eu fiz curso com o Manfredo Caldas, a Shirley deu curso de roteiro aqui, deu mais de uma vez, ela junto com o João Carlos, e a gente só aproveitava o máximo desse conhecimento, né? O João Carlos foi fazer curso de câmara com a equipe que veio de São Paulo em Olinda, por exemplo, né? Então tinha toda essa integração, não só no Brasil, como fora, né? Então
esse material todo, essa produção toda, esse pessoal que se engajou com isso, produzindo ou formando outras pessoas, tem uma importância muito grande para o que a gente tem hoje no NUDOC, que é o nosso acervo histórico, para a memória do núcleo, para a memória da Paraíba, né, a memória dos eventos, dos fenômenos e da cultura principalmente. Né? Tem todo um acervo que está entrelaçado com toda essa produção, essa questão de formação, de conhecimento, de cultura e de memória do cinema paraibano. Eu sou Renato Alves e esse é o meu olhar sobre o cinema paraibano.